Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa disciplina de Planejamento de Transportes, que será ofertada agora no PLE, no período letivo excepcional. A grande maioria já me conhece, né? Já teve a possibilidade de estudar comigo na disciplina de Economia, mas o meu nome é Alexandre Lima, sou professor de CETEC desde o ano de 2013 e desde 2006 sou professor da UFAL. E fui alocado, né, para poder ministrar essa disciplina de planejamento de transportes para vocês agora no PLE. Vocês estão tendo, né, a partir agora do oitavo período, o primeiro contato com uma disciplina da área de transportes. Nós temos duas grandes áreas na parte de transportes, a área de planejamento de transportes e a área de infraestrutura de transportes. Na nossa matriz curricular, temos três disciplinas obrigatórias: a disciplina de planejamento, a disciplina de pavimentação e a disciplina de infraestrutura. Essa disciplina de planejamento é a única disciplina obrigatória que a gente tem no curso. Tem outra disciplina, que é a disciplina de portos, tem a disciplina de planejamento urbano, né, que são disciplinas eletivas, que vai ser ministrada inclusive pela professora Jéssica também nesse período, mas das disciplinas obrigatórias temos apenas uma na área de planejamento, que é essa disciplina que eu vou ministrar para vocês. Eu estou disponibilizando aqui o meu e-mail de contato para qualquer dúvida, né, que porventura vocês possam ter, eu me colocar 100% à disposição de vocês. Bem, essa disciplina é uma disciplina, né, que ela foge um pouco, né, da forma normal com que as outras disciplinas foram ofertadas. Ela será 100% de forma online, não teremos nenhum encontro presencial e por conta disso, a gente vai fazer do ambiente virtual de aprendizagem Moodle o nosso dia a dia de interação. Então, todos os materiais, todos os arquivos, todas as aulas serão disponibilizadas lá na plataforma Moodle para que a gente possa fazer essa interação ao longo desses 2 meses. Bem, a disciplina ela apresenta três grandes eixos, esses são os principais aspectos. No plano de trabalho existe, né, um detalhamento maior de como esses conteúdos serão abordados semana a semana, mas em linhas gerais, a gente tem no primeiro momento a caracterização das principais modalidades de transporte que a gente tem, transporte aéreo, transporte marítimo, transporte rodoviário, ferroviário e o transporte dutoviário. No segundo momento dessa disciplina, iremos caracterizar sobre os terminais de transportes e, finalizando, a gente vai abordar os principais conceitos relacionados ao transporte público urbano, desde a caracterização dos parâmetros que interferem no processo da qualidade do serviço, bem como apresentando os elementos que estão relacionados ao processo do planejamento e operação de uma linha de transporte público urbano. Bem, aqui algumas dicas importantes para que a gente possa ter uma condição tranquila, né, ao longo dessa disciplina. Primeiro é o controle da falta. A gente vai ter um menor quantitativo, né, de encontros online, todos eles serão através da ferramenta do Google Meet. Eu sempre irei disponibilizar o link desta sala, dessa aula virtual no ambiente virtual, então preciso que vocês acompanhem. E teremos também as atividades assíncronas, né? Assíncronas, que não serão as atividades que serão desenvolvidas em tempo real. Então, o registro da participação das atividades síncronas e assíncronas irá, né, esses registros irão compor o controle da presença, certo? Com relação à prova, em função dessa especificidade, né, do curso ser 100% remoto, de não termos nenhum encontro presencial, é fundamental, né, que a gente estabeleça aqui um voto de confiança, que nas avaliações, na B1 e na B2, que a gente não faça nenhuma consulta indevida do material disponível na internet, bem como da plataforma Moodle, ou tampouco faça interação com os estudantes. Eu espero que a gente honre nesse pacto de confiança, que cada um possa fazer sua própria avaliação de forma individual, certo? Conto muito com carinho com a colaboração de vocês dentro desse contexto. Bem, aqui é a previsão das prováveis datas das nossas avaliações, certo? Então, existe uma atividade prevista para ocorrer no dia 2 de novembro,
na verdade, entregar, né? Dia 2 é um feriado, mas é a entrega dessa atividade até o dia 2 de novembro. A nossa B1 marcada para o dia 10 de novembro. Essa B1 deverá ter, a princípio, 8 pontos e essa atividade da plataforma valendo mais 2, para poder fechar os 10. E para a B2, a ideia é fazer uma prova e um trabalho. Um trabalho abordando os aspectos do transporte público urbano. Esse trabalho deve ter 4 pontos e a prova, consequentemente, 6, nessas datas que estão propostas aí. Quem precisar da reavaliação, 14 de dezembro, e quem precisar da final, dia 19 de dezembro. O PLE ele foi aprovado para ser executado ao longo de 16 semanas, o que iria levar até o final de janeiro, certo? Mas na proposta que está sendo colocada aqui para vocês, a ideia é que a gente finalize a disciplina até o dia 19 de dezembro. Naturalmente, se houver necessidade de fazer um ajuste desse calendário, sem problema, a gente, né, adentra ao mês de janeiro para poder dar finalização do curso. Mas a ideia, num primeiro momento, é que a nossa disciplina seja finalizada no dia 19 de dezembro, com a realização da prova final, se for o caso, para quem eventualmente venha a necessitar desse dispositivo. Tranquilo? Então, na plataforma tem o plano de curso, que eu solicito que vocês entrem e verifiquem, né, de forma pormenorizada a caracterização, né, de todos os conteúdos programáticos e bem como dessas avaliações que estão sendo propostas. Bem, no primeiro momento, o objetivo dessa aula de hoje é apresentar um panorama, né, do transporte de cargas do Brasil, como é que se ocorre, como é que se dá essa situação. Então aqui a gente traz a matriz do transporte de carga no Brasil. A fonte do Instituto de Logística, o ILOS, um dado de 2018, mostrando na sua última versão, em 2018, um predomínio, né, maciço do transporte rodoviário no Brasil com relação ao fluxo, né, de carga dentro do nosso país. Então a gente tem uma matriz bem concentrada com a modalidade rodoviária, respondendo por 60% dessa movimentação. Depois, o transporte ferroviário responde por 23,3%, o aquaviário 13,2%, e o rodoviário, né, 3,4%. O aéreo nem aparece, ele tem uma participação muito pequena dentro dessa distribuição, certo? Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe que a gente tem uma matriz extremamente dependente do modal rodoviário, uma matriz que depende muito dessa modalidade de transporte. E quando a gente faz o comparativo da nossa matriz em relação a outros países continentais, países que apresentam a particularidade, assim como o Brasil, de uma grande extensão territorial, a gente percebe que esse predomínio para o modal rodoviário não existe. A gente termina tendo uma concentração mais importante para o transporte ferroviário, principalmente. Até porque o transporte rodoviário ele perde competitividade quando você faz esse transporte para longas distâncias, principalmente pela sua pequena capacidade de carga. Então, essa é uma primeira reflexão que a gente faz de uma matriz muito concentrada para o modal rodoviário, respondendo, né, por 60% desta movimentação. Então, por exemplo, na Rússia, né, que é um país também com grande extensão territorial, a gente tem 81% das mercadorias sendo transportadas pelo modal ferroviário. Nos Estados Unidos, 43%, na China, 37%, no Canadá, 46%, Austrália, 43% e o Brasil apenas 15%. Ou seja, mostrando, né, uma deficiência dessa forte concentração da modalidade para o transporte rodoviário em relação ao transporte ferroviário. E qual é o problema, qual é o ônus dessa concentração para o transporte rodoviário? A gente percebe que o transporte rodoviário ele é extremamente competitivo nessa faixa de distância, de 0 até 400 quilômetros. A partir dessa distância, de 400 quilômetros até 1.500 quilômetros, o transporte que passa a ser mais competitivo é o transporte ferroviário. E acima de 1.500 quilômetros, até 3.000, o transporte hidroviário, né, o transporte marítimo de uma forma geral, é que passa a ser mais competitivo. O que é que ocorre? O Brasil, pelo fato de ser um país continental, um país com grande extensão territorial, fatalmente os caminhões percorrem distâncias superiores a 400 quilômetros. Então a gente não pode ter uma forte concentração desse transporte
para o transporte rodoviário se a maioria dessas viagens fatalmente irá exceder essa distância de 400 quilômetros, o que traz uma baixa competitividade para o nosso transporte. Então essa é a crítica que a gente faz por essa concentração tão forte para a modalidade. Uma outra questão é o comparativo do custo de implantação. Qual seria o custo para você implantar 1 quilômetro de infraestrutura de uma hidrovia, de uma ferrovia ou de uma rodovia? Então, o custo da implantação de uma ferrovia é o maior custo, 1,4 milhão de dólar, né, por quilômetro de infraestrutura implantada. E da rodovia, 440 mil dólares. Só que depois de implantado, você começa a ter a redução do custo de manutenção da ferrovia, por exemplo, em relação à rodovia, que faz com que o custo da operação logística seja menor. Então, é um outro aspecto importante, né, de você analisar como é que se dá essa implantação de infraestrutura para essas modalidades. Aqui é para que a gente possa ter um pouco de conhecimento de como é que se encontra a nossa malha rodoviária brasileira, já que a gente tem uma concentração tão forte para essa modalidade, como é que isso se dá? Então, a partir de uma pesquisa da CNT, que é da Confederação Nacional de Transportes, no ano de 2019, ela publicou, todo ano a CNT faz uma pesquisa para poder apresentar um diagnóstico, um cenário de como se encontram as nossas rodovias. Então, a gente tem 1.720.700 quilômetros de rodovias implantadas no Brasil. Desse universo, apenas 12,4% tem pavimentação. Então, observe que a gente tem um percentual extremamente pequeno, extremamente crítico de rodovias pavimentadas em relação a rodovias não pavimentadas. Sem falar que dessas rodovias pavimentadas, que é apenas 12,4%, a gente ainda tem um percentual crítico muito grande. Então, a gente tem um modelo altamente concentrado para o transporte rodoviário, que ele não é competitivo para acima de 400 quilômetros, agregado a essa situação que as nossas rodovias apresentam um baixo percentual de pavimentação em relação ao seu universo total, de acordo com dados da pesquisa da CNT. Quando a gente faz a verificação dessa densidade da malha rodoviária pavimentada por país, valores em quilômetro de rodovia pavimentada a cada 1.000 quilômetros quadrados de área de extensão territorial, a gente percebe que o Brasil está muito aquém dos países como China, Estados Unidos, Rússia, e dentro aqui do universo da América do Sul também atrás de países como Uruguai, Argentina, Equador. Então a gente tem de fato uma pequena malha rodoviária pavimentada. Então é um aspecto extremamente crítico que precisa ser foco de investimentos para que a gente possa vir a melhorar o processo de escoamento de nossas mercadorias. Esses foram dados extraídos da CNT, dessa mesma pesquisa de 2019. Aqui, essa densidade da malha rodoviária já dentro de um recorte nacional, né? Dentro da região do Brasil. Então, destaque para a região sul, com 20,5%, e a região nordeste, né, apresentando também um percentual razoável, né, de rodovias pavimentadas a cada 1.000 quilômetros quadrados, certo? E como é que se dá a evolução dessa extensão das rodovias federais? Então a gente percebe que de 2009 até 2019, ou seja, nos últimos 10 anos, a gente teve um crescimento, mas um crescimento muito tímido, de apenas 6,7% da extensão das rodovias federais pavimentadas. Então agora, né, tem sido um processo muito comum, através do Ministério da Infraestrutura, o processo de concessão, né, o processo de privatização de várias rodovias. Então existe a tendência, através desse movimento, da gente apresentar uma melhoria no tocante ao processo de pavimentação das nossas rodovias, que realmente é um crescimento ainda muito tímido, aquém, né, do que o Brasil necessita, principalmente por esse modelo ser um modelo tão concentrado, tão dependente da modalidade do transporte rodoviário. E aqui dentro dessa pesquisa a gente apresenta um ranking de competitividade dessas rodovias. Então a gente colocou aqui, né, o Brasil sendo comparado com Equador, com Uruguai, Argentina e com Chile. Todos os países, né, aqui da América do Sul. Então foi uma pesquisa que foi elaborada pela CNT a partir de dados do Fórum Econômico Mundial de 2019, mostrando, né, a nota das rodovias com relação a determinados parâmetros. Então a gente apresentando também uma posição também muito fraca, né, em relação
ao cenário internacional e exclusivamente em relação ao cenário regional, né, no caso aqui da América do Sul. O Brasil ocupando a 93ª posição. Essa pesquisa, ela fez uma classificação do estado geral das nossas rodovias. Então, de forma geral, o estado é bom, 29,1%, dos trechos que foram escolhidos para serem frutos dessa avaliação, 34,6% regular. Então, aqui, olha, a gente teve nessa pesquisa 108 mil quilômetros que foram selecionados das rodovias, né, que foram escolhidas para poder fazer esse estudo. Então, dos 108 mil quilômetros de rodovias que foram escolhidas, a gente tem esse estado, né, de 29,1% bom e 34,6% regular. Essa pesquisa ela se caracteriza por 3 categorias: pavimento, sinalização e geometria. Então, com relação à classificação do pavimento, se existe a presença de irregularidades, se tem a presença de patologias como buraco, panelas, fissuras, entre outras patologias, ou não. Então, a gente tem um pavimento 38,6% considerado ótimo e 9% regular. Então, a gente tem, né, se a gente somar aqui 38 com 9, 47,6%, praticamente perde 50%, ótimo ou bom, e o restante precisando, né, de uma intervenção mais forte. Com relação à questão da sinalização, sinalização vertical, sinalização horizontal, que é de vital importância, né, para poder prover a segurança do usuário, a gente tem 37,9% bom e 26,1% regular e 14% ótimo. Então, totalizando aqui mais, né, já de 50%. Então, a sinalização já em melhor destaque em relação à situação geral do pavimento. E, por fim, a questão da geometria da via. Como é que se encontra essa geometria da via com relação a diversos aspectos? Então, a gente tem ótimo 5,7% e bom 18%. Então, a gente percebe que a questão da geometria da via é o parâmetro mais crítico dessas 3 características. Destaque para a sinalização, que tem um melhor posicionamento. Num posicionamento intermediário, a classificação dos pavimentos e a parte mais crítica referente à geometria da via, certo? Apresentando entre ótimo e bom apenas 23,7%. Então, todos os aspectos relacionados à geometria da via precisam sofrer uma avaliação, né, para poder que os projetos não sejam executados de forma errada e, consequentemente, motive, né, na incorrência de acidentes automobilísticos, certo? Então, esse é o aspecto geral das nossas rodovias. Quais são as razões para esse forte domínio, né, da modalidade rodoviária no Brasil? Primeira prioridade nos investimentos governamentais. A gente sempre teve, né, em anos anteriores, a facilidade da priorização dos recursos serem destinados para a modalidade rodoviária em detrimento a outras modalidades. E isso fez, de forma natural, que a modalidade pudesse crescer. Também a falta de regulação. A gente não tem muito controle com relação ao peso dos caminhões que circulam nas estradas. A gente tem poucos pontos, né, de verificação, balança, né, para poder fazer essa verificação. Então, a falta de regulação dentro da própria modalidade do transporte rodoviário termina, né, facilitando e promovendo, né, para que as inconsistências possam ocorrer, infelizmente. Existem também problemas estruturais, má conservação das estradas. Nós temos, né, diversos pontos com sérios problemas. O problema do roubo de cargas, que é um problema muito forte dentro da modalidade rodoviária. A gente tem produtos farmacêuticos, produtos como cigarros, eletrônicos, são produtos que são muito visados pela questão do seu alto valor agregado e pela facilidade do desmanche. E problema da carga de retorno. Às vezes tem problema, você consegue um frete, por exemplo, de Maceió para Porto Alegre, só que o caminhoneiro não tem a garantia de uma carga de retorno. Então o caminhão vai cheio, mas às vezes termina voltando vazio, o que também é muito ruim, né? Então toda essa logística precisa ser melhorada, né, para que a modalidade possa se apresentar mais
competitiva. Com relação ao panorama das rodovias dentro do estado de Alagoas, essa pesquisa apresentou alguns parâmetros. Então a gente tem 27% do estado geral regular, ruim ou péssimo, e 73% das nossas rodovias com classificação ótima ou boa, que foi até um percentual, né, acima da média nacional. No ano, nessa pesquisa, né, foram avaliados 788 quilômetros no estado de Alagoas. Em todo o Brasil foram 107 mil. Anteriormente eu tinha colocado 108 mil. 108 mil foi referente à pesquisa CNT de 2019. Esses dados para o estado de Alagoas são relacionados à pesquisa CNT do ano de 2018, certo? Mas a diferença em relação a 2019 ela é praticamente insignificante. Então, praticamente esses percentuais terminam ocorrendo, né, rebatendo na pesquisa de 2019. E o que é que foi pensado, o que é que foi concebido pelo governo para poder tentar melhorar esse estado? Então foi criado o PNLT, o Plano Nacional de Logística e Transporte. Esse plano, ele é um plano federativo, nacional, mas ele é um plano que consiste em verificar a situação de infraestrutura logística de cada estado, certo? Fazendo uma análise multimodalidade, ou seja, de todas as modalidades relacionadas com o transporte de carga. Transporte rodoviário, transporte ferroviário, transporte aquaviário e assim sucessivamente. Então a ideia foi que cada estado pudesse apresentar um portfólio, um diagnóstico do seu cenário de como se encontra a sua infraestrutura de distribuição para poder apresentar a intervenção e, consequentemente, melhorias do seu propósito. Então, em 2005, quando esse plano foi concebido, a gente tinha essa distribuição. O transporte rodoviário respondendo por 58% e o transporte ferroviário respondendo por 25% da movimentação. A ideia, quando o PNLT foi lançado, foi proposto, é que a gente tivesse, no final de 2025, a matriz de transporte com essa cara. Ou seja, ela é muito mais equilibrada, tendo uma participação muito mais efetiva do transporte ferroviário, tendo uma participação muito mais efetiva do transporte aquaviário e reduzindo de forma drástica a participação do transporte rodoviário, para poder começar a se aproximar mais da estrutura da matriz rodoviária dos países desenvolvidos, em especial dos países que apresentam grande extensão territorial. Mas, infelizmente, né, como no nosso país sempre ocorre, a dificuldade, né, da destinação correta dos recursos acabou com que esse crescimento das outras modalidades não ocorresse dessa forma. Então esse plano ele já foi postergado para 2035, para que a gente possa finalmente no final de 2035 ter a possibilidade de apresentar uma matriz mais equilibrada, não tão dependente da modalidade do transporte rodoviário. Então, em linhas gerais, esse era o panorama geral do transporte de carga no Brasil, para poder fazer essa caracterização inicial da nossa disciplina. Acompanhe a nossa plataforma, acompanhe todos os nossos comunicados, todos os slides, bons estudos e sigamos em frente. Um grande abraço, meus amigos.